Fala, meus queridos! Estamos aqui para mais uma aulinha, professor Caio, professor e amigo de vocês. Tamo junto, hein? Aula de hoje nós vamos falar dos princípios de Arquimedes, o princípio de Arquimedes para a hidrostática, que vai ser o conceito da força conhecida como empuxo, que é a força que os fluidos faz exatamente nos corpos, né? Mas antes disso, vamos falar um pouco dos vasos comunicantes. Olha só. Estando aberto dois lados do recipiente submetido à mesma pressão nos dois lados, é claro, que é a pressão atmosférica, o nível do líquido deve ser o mesmo nos dois lados. Aqui, ó, dá para você raciocinar, tá vendo? Então, se eu tenho líquidos iguais, ou melhor, o mesmo líquido, independente da forma, você vai ter quais são as propriedades principais. Caio, vai ser sempre a mesma altura e vai ser também a mesma pressão aqui no fundo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma canetinha vermelha. Então aqui, ó, eles estão na mesma altura e a pressão aqui no fundo vai ser igual. Característica de vasos comunicantes com o mesmo fluido, tá bom? Cara, mas se tiver fluidos diferentes, para poder ter fluidos diferentes, é claro, tem densidades diferentes, como por exemplo a densidade do A é diferente da do B, né? O líquido A ele é menos denso, por isso que ele está por cima e ocupando também uma altura maior. Qual a relação que eu tenho para poder calcular a densidade de um em função do outro? Ou então dessas alturas aqui, HA e HB? Olha o macete. Esse ponto aqui, o ponto 1, ele é exatamente marcado pela superfície, na superfície de separação entre os dois líquidos. No caso aqui, entre o A e B. Então você vai marcar esse ponto, ó, marquei, e vou trazer uma correspondência para o outro líquido. Olha lá, aqui seria o ponto 2. Beleza. A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Olha aqui, ó, em relação a A e em relação a B. Mas de acordo com a lei de Esteban, né, a pressão total é a pressão atmosférica, lembrando que aqui, ó, a pressão atmosférica, ó, tá bom? Pressão atmosférica, mais dGH. O D é a densidade, que pode ser representado também por μ, ó. Então ficou para o primeiro líquido, que é o A, pressão atmosférica, μA, que é a densidade do líquido A, gravidade, altura do líquido A. É igual a pressão atmosférica mais dB ou μB, que é a densidade do líquido B, G, que é a gravidade, e a altura do líquido B, certo? Posso cortar a gravidade, posso cortar também a pressão atmosférica, porque está somando, passa para o outro lado, diminuindo. E o que eu cheguei? A expressão para os vasos comunicantes com líquidos immiscíveis. A densidade do primeiro líquido, e no caso aqui ele chamou de A, vezes a altura dele, é igual à densidade do segundo líquido vezes a altura dele. Toma cuidado que essa altura HA e HB é exatamente a altura da superfície livre, quer dizer, aqui em cima onde tem o ar, com o ponto 1 e o ponto 2, que são os pontos isóbaros, são os pontos submetidos à mesma pressão, tá bom? Então isso aqui é importantíssimo para concursos, né? De uma forma geral. É só você relacionar que os líquidos são immiscíveis, eles não se misturam. O mais denso vai ficar embaixo, né? O menos denso em cima, e vai ocupar uma altura maior, tá bom? Beleza. Mais um. O Teorema de Pascal. O Teorema de Pascal diz que, vamos ler aqui primeiro. Uma pressão externa aplicada a um fluido dentro de um recipiente se transmite sem diminuição a todo o fluido e às paredes do recipiente. Na verdade, só para resumir, os fluidos, líquidos e gases, conseguem transmitir integralmente a pressão. Então, à medida que você vai fazendo uma força aqui, ó, faço uma força, aqui eu tenho uma área. Se eu fiz uma força F em função de uma área, eu fiz uma pressão, porque pressão é força sobre área. Legal. Então, à medida que eu vou fazendo essa força aqui, né, eu vou simplesmente empurrando o líquido, vamos colocar que seja água. E aqui um balão, né? Ele vai chegar uma hora que não vai conseguir suportar mais essa pressão, porque você não transmite força, você transmite pressão através do fluido. Então o Teorema de Pascal diz que você consegue transmitir integralmente a pressão num fluido, tá?
Por exemplo, isso aí seria uma seringa de Pascal. Mas tem outros. O que cai muito em vestibular é essa aqui, ó. A prensa hidráulica ou elevador hidráulico também. Então, raciocina comigo. Eu faço uma força aqui, F1. Aqui tem uma área, que eu vou chamar de A1. Aqui, o líquido, ele vai transmitir integralmente essa pressão aqui, ó. Que eu vou chamar de P1, tá? Essa pressão 1, ela vai ser integralmente transmitida para cá. Então aqui nós vamos ter uma pressão 2. Se a pressão 1 for igual à pressão 2, que é o que diz o teorema de Pascal, né? Ó, acabar de escrever. A pressão 1 é igual à pressão 2. O que eu posso dizer? Que a força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. Então você faz isso muito em prensa hidráulica, elevador hidráulico, macaco hidráulico, tá? Olha lá, a força que eu fiz aqui sobre essa área gerou uma pressão e essa pressão é transmitida até esse outro ponto, tá bom? Tá errado falar que a força vai ser a mesma, porque aí não teria anexo, né, galera? Aqui, por exemplo, eu estou tentando levantar um carro. Essa força que eu vou fazer tem que ser maior que o peso do carro? Não, eu posso fazer uma força bem menor. É só você compensar. Aqui você bota uma área menor e aqui você bota uma área maior para esse peso ser distribuído, tá bom? Então aí você relaciona o teorema de Pascal, que o líquido, né, os fluidos, de uma forma geral, transmitem integralmente a pressão suportada. Mais um. Olha aí que legal. Uma prensa hidráulica tem dois êmbolos. Êmbolos é um recipiente com tampa móvel. Aqui, por exemplo, esse aqui era um êmbolo. Ele poderia descer ou subir, né? No caso aqui, o 2 ele sobe e o 1 ele desce, mas poderia ser o inverso também. Então, uma prensa hidráulica tem dois êmbolos de áreas iguais, a 10 cm² e 80 cm². Calcule a força transmitida ao êmbolo maior quando se aplica uma menor força de 120 N. Olha lá, só jogar na fórmula. F1 sobre A1, F2 sobre A2. Né? O que eu fiz ali? O teorema de Pascal. Então ficou 120 por 10, F2 sobre 80. Fazendo os cálculos aí, né? 120 por 10 vai dar 12, 12 vezes 80, 960 newtons. Então, na verdade, a força que foi associada à área 2, que é 80, foi 960 newtons. Tranquilamente. Como que pode cair isso no concurso? Teoria ou cálculo. A teoria são os exemplos. Teorema de Pascal, elevador hidráulico, prensa hidráulica, o macaco hidráulico, tá bom? A própria seringa de Pascal, certo? Vamos lá. Vamos lá. A dúvida. É verdade, então, que o nosso peso diminui dentro da água? Então, por que nos sentimos mais leves dentro da água? Contam os livros que o sábio grego Arquimedes, nós estamos já entrando no teorema de Arquimedes, descobriu, enquanto tomava banho, que um corpo imerso na água se torna mais leve devido a uma força exercida pelo líquido sobre o corpo, vertical e para cima. Isso é bom, grava isso, vertical e para cima. Que alivia o peso do corpo. Alivia o peso do corpo, quer dizer, compensa ou tenta compensar. Essa força do líquido sobre o corpo é denominada empuxo. Quando eu falo líquido, na tua cabeça está generalizando para fluido, tá bom? Rola também o empuxo em relação a gases. Muito bem. O empuxo se deve à diferença de pressões exercidas pelo fluido nas superfícies inferior e superior do corpo, sendo as forças aplicadas pelo fluido na parte inferior maiores que as exercidas na parte superior. A resultante dessas forças fornece uma força vertical de baixo para cima, que é o empuxo. Então o empuxo, olha aqui, ó, ele vai estar associado do corpo para cima. Mas quem faz essa força? É o fluido, tá bom? Você pode marcar no corpo, porque o fluido faz no corpo. E a outra força aqui, essa daí é conhecida, né, galera? É o nosso peso. O peso ele é sempre voltado para baixo, em direção ao centro do planeta que nós estamos. Muito bem. Portanto, num corpo que se encontra imerso em um líquido, agem duas forças. Olha lá, o peso, que é a interação com o campo gravitacional, e o empuxo, que é devido à interação com o fluido, com o líquido. Beleza, já marcou as forças. Conseguiu marcar as forças, primeiro passo da questão. Segundo passo. A teoria para a obtenção da força do empuxo está diretamente relacionada ao princípio de Arquimedes, que diz: todo corpo imerso total ou parcialmente num fluido em equilíbrio
dentro de um campo gravitacional, quer dizer, de uma aceleração da gravidade, fica sob a ação de uma força vertical com um sentido ascendente, para cima, aplicada pelo fluido. Essa força é denominada empuxo, cuja intensidade é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Olha só. Quando eu falo peso do líquido deslocado, significa o peso do líquido que subiu. Na hora que você arriou o corpo, colocou o corpo dentro do líquido, sobe um pouco desse líquido. Esse líquido, o que subiu, esse volume que subiu, se você pesar ele, né, se você pegar a massa, multiplicar pela gravidade, é claro, né, o peso desse líquido, ele vai ser igual ao empuxo. Vamos entender isso melhor. Olha só. O princípio de Arquimedes permite calcular a força que um fluido, líquido ou gás, né, exerce sobre um sólido nele mergulhado. Para entender o princípio de Arquimedes, imagine a situação aí. Olha aqui, eu tenho uma bolinha, né, qualquer, imersa no líquido. Só que antes tinha uma superfície livre, ó. Ou melhor, tinha um pouquinho, faltava um pouquinho para completar esse copo aí. Vamos botar água. É água, melhor ainda. E quando eu coloquei esse corpo, o que subiu é exatamente, tá? O que subiu, o peso do líquido deslocado vai ser igual ao empuxo. Muito bem. Então a força que a água exerce sobre a esfera terá direção vertical, sentido para cima, e módulo igual ao peso da água que foi deslocada, como mostra a figura. Para ficar mais fácil, vamos ao formulário. Antes disso, consequência. Para cada corpo, o valor do empuxo varia de 0 a um valor máximo. O valor máximo de líquido que pode ser deslocado é igual ao volume do corpo. Então, por exemplo, se eu coloco, nesse exemplo aqui, apenas 30% da esfera imersa, o empuxo vai ser relacionado com esse volume imerso, só os 30%. Agora, se eu boto toda a esfera imersa, 100%, o empuxo vai estar relacionado a 100% do corpo, quer dizer, 100% do volume dele. Ou melhor, o volume máximo de um líquido pode ser deslocado, pode ser igual ao volume do corpo. Legal. À medida que o corpo vai sendo mergulhado, o volume do líquido deslocado vai gradualmente aumentando até que o corpo esteja totalmente submerso. A partir dessa posição, o empuxo não sofrerá mais variações. O que eu quero dizer com isso? Se eu colocar essa esfera, tenta entender, né? Aqui apenas, o empuxo é menor, porque tem um pouco de volume para fora. Agora, se eu coloco ela nessa posição, ou nessa posição, ou então nessa posição aqui, o empuxo é o mesmo. Ué, mas por quê, cara? Ele não está mais fundo? Se está mais submerso, significa que eu tenho maior pressão. Tá, tudo bem, mas eu não estou falando de pressão, eu estou falando de empuxo. Então, o empuxo vai ser o mesmo nesses 3 casos aqui, ó. Esse. Aqui não, porque eu tenho um pouco do corpo para fora. O empuxo depende do volume que está imerso do corpo. Se o corpo já está todo imerso, não importa a posição que ele está. É certo falar que aqui embaixo tem pressão maior, mas o empuxo é o mesmo. Nesse caso e nesse terceiro caso, tá bom? Então vamos lá. O empuxo depende de propriedades do líquido e do corpo. Depende da densidade, que é uma propriedade específica do líquido, e do volume do líquido deslocado, porque depende do corpo. É claro, se eu tenho um corpo maior e está mais imerso, eu desloco mais esse volume, né, do líquido. Vamos entender isso. Formulação matemática. Como citado, o princípio de Arquimedes diz que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Portanto, podemos escrever que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, só que peso é massa vezes gravidade. E no lugar de massa, o que eu posso substituir? Por densidade vezes volume. Porque densidade é massa sobre volume. Então nós chegamos a essa incrível expressão do empuxo, certo? Tem um macetinho para você gravar, que tu vai gravar assim, ó. Empurra de... Ficou horrível minha letra. Vagar. Empurra devagar. É a mesma coisa, a mesma fórmula. Olha aqui, ó. O D é a densidade do líquido, que ele representou por μ. O V é o volume
O volume, isso aqui é importante, tá, galera? Esse volume aqui não é o volume todo do corpo, não. É o volume que está imerso. Quer dizer, dentro do fluido. Emerso é o que está do lado de fora, tá bom? E G, a aceleração da gravidade, tá? Então, quanto mais imerso estiver o corpo, maior vai ser o empuxo. Se ele já estiver completamente imerso, como aquele outro caso que eu coloquei, né, anteriormente, independe da posição dele dentro do líquido. Se já está completamente imerso, o empuxo vai ser o mesmo, tá bom? Para corpos totalmente imersos, ó, isso aí que eu falei, o volume do fluido deslocado é igual ao volume do próprio corpo. É igual o próprio volume do corpo. Nesse caso, a intensidade do peso do corpo e do empuxo são dadas por, mesma coisa, ó, dGH, que é o volume do corpo, aqui, ó, e o peso também vai ser dado por essa forma. Por quê, Caio? Ué, porque o empuxo, nesse caso aqui, ele vai ser igual a exatamente o peso do corpo, tá bom? Só que um vetor é para baixo e o outro vetor vai ser para cima. Beleza. Ó, isso é importantíssimo. 3 importantes considerações podem ser feitas com relação ao empuxo. Vamos lá. Se a densidade do líquido for menor que a densidade do corpo, o empuxo vai ser menor que o peso. E nesse caso, o corpo afundará no líquido. Ué, mas por quê? Porque se o peso supera o empuxo, o corpo desce. Então eu posso dizer que o peso é maior do que o empuxo. Então se eu diminuir o peso do empuxo, eu tenho uma força, que é a força resultante. Aí, como força resultante é massa, galera, vezes aceleração, lembra disso? Segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Então ele pode até pedir, calcule a aceleração com que o corpo afunda. Ué, como é que eu faço isso, Caio? Ué, no lugar de força resultante, substitui por massa vezes aceleração. Aí você acha a aceleração. Ah, legal. Segundo caso, se a densidade do líquido for igual à densidade do corpo, nós temos que o empuxo vai ser igual ao peso. Neste caso, o corpo ficará em equilíbrio quando estiver totalmente mergulhado no líquido. Quer dizer, ele vai... Aqui, ó, vou fazer o exemplo aqui em cima. Ó, você tem o líquido e o corpo vai ficar completamente imerso e parado em equilíbrio, tá bom? Poxa, que interessante. Esse caso aí, quando ele estiver parado, vai ser o empuxo igual ao peso, tá bom? Só que eu vou botar mais uma coisinha na cabeça de vocês. Eles podem estar em repouso, né? O corpo, melhor. Ele pode estar em repouso, tá bom? Repouso. Nossa, vai ser difícil escrever repouso aqui. Repouso. Ou então, ele pode também estar em movimento retilíneo uniforme. Mas por que, Caio? Pode estar em movimento retilíneo uniforme? Porque no movimento retilíneo uniforme eu não tenho aceleração, a força resultante vai ser zero. Então ou o corpo está parado quando a força resultante vai ser zero, que é chamado de equilíbrio estático, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, que é chamado de equilíbrio dinâmico, tá bom? Terceiro caso, a densidade do líquido é maior que a densidade do corpo. Fácil. O empuxo então vai ser maior do que o peso. Nesse caso, o corpo permanecerá boiando na superfície do líquido, entendeu? Nesse primeiro caso, galera, o que eu fiz? Eu peguei o peso diminuído do empuxo, já que o peso era maior. Aqui, para achar a força resultante, que é massa vezes aceleração, eu vou pegar o empuxo e diminuir o peso, já que ele é maior, tá bom? Dessa forma, é possível se determinar quando um sólido flutuará ou afundará em um líquido, simplesmente conhecendo o valor da sua densidade, da sua massa específica. Beleza, tranquilo. Um exemplo clássico de aplicação do princípio de Arquimedes, que eu vejo aí a cara de concursos, vai ser o movimento de um submarino. Quando o mesmo estiver flutuando na superfície, o seu peso terá a mesma intensidade do empuxo. Olha lá, ele está flutuando quietinho, paradinho. Segundo exemplo, para que o submarino afunde, deve-se aumentar o peso. O que ele vai fazer isso? Ele consegue armazenando água em reservatórios adequados. Então ele aumenta o peso, né? Nós temos o peso dele mais uma variação de peso, que é a água que entrou, superou o empuxo, então ele, ó, afunda.
Ah, mas agora eu quero subir. Para que o submarino afunde, volte a flutuar, a água deve ser expulsa. Então o reservatório joga essa água para fora, reduz o peso. Esse peso aqui ele vai ser agora menor, certo? E esse empuxo aqui ele é maior do que o primeiro caso. Por que é maior que esse primeiro caso? Sabe responder? Sei. O volume que está imerso aqui, Caio, é menor. Em comparação aqui, eu já estou o submarino todo imerso. Então esse empuxo aqui é maior. Pô, é legal. Então vai fazer que o empuxo, sendo maior que o peso, o submarino suba. A tendência dele seria flutuar. Mas no primeiro caso também não está flutuando? Sim, mas está em equilíbrio. Aqui ele vai de um ponto no interior do líquido para a flutuação, tá bom? Beleza. Vamos colocar aí um exemplo, vamos botar isso na prática. Um objeto com massa de 10 kg e volume de 0,02 metros cúbicos. Uma coisa interessante são as unidades do sistema internacional. Ó. Massa em quilograma, volume em metro cúbico, densidade quilograma por metro cúbico. Está tudo já no sistema internacional. A força vai dar em Newton. Estou tranquilo. Newtons. Está totalmente imerso dentro de um reservatório de água. Olha lá, a densidade da água, 1000. Ele quer saber na letra A qual é o valor do peso do objeto. Fácil demais. É só pegar a massa e multiplicar pela gravidade, não é isso? Qual é a intensidade da força de empuxo que a água exerce sobre o objeto? Fácil. Aprendi agora com o Caio. Empurra devagar. Então, DVG, densidade, volume e gravidade. É só tomar cuidado com o volume, se o volume está completamente imerso. E olha o que o doido falou aqui, ó. Ele está completamente imerso. Isso é mole pra gente. Se está totalmente imerso, é o volume todo dele. Vai ser esse volume aqui, ó, 0,002 metros cúbicos. Chupetinha. E qual o valor do peso aparente do objeto quando imerso na água? E o que significa isso? Vamos ver. Peso do corpo, olha lá. O que nós temos aqui? Massa vezes gravidade. 10 vezes 10, 100 newtons. Chupetinha, tranquilo. Ah, mas o empuxo, DVG, ou então MiVG. Caio, você aqui já botou uma letra grega rho. Por que você faz isso, cara? Às vezes você bota D de densidade, às vezes você bota Mi, às vezes você bota rho. Por que você faz isso? Ué, eu não sei como é que a banca vai colocar. Se for uma UERJ, uma coisa. Se for o Enem, pode ser outra. Se for uma banca militar, também. Então, por isso que eu trabalho com D de densidade, Rho, que também significa densidade ou massa específica, Mi, densidade ou massa específica, e assim vai, tá bom? Jogando, ó, 1000, que é a densidade do líquido, no caso ali foi a água, a gravidade 10, e o volume que está imerso? Tudinho, Caio, 20. Ué, Caio, interessante. Esse corpo tem 100 newtons de peso e o empuxo é só 20. Sim. Significa que, aparentemente, dentro desse líquido, ele tem um peso menor. De quanto? De 80. Como que você fez isso, Caio? Ué, eu diminuí. Quando você diminui o peso do empuxo ou o empuxo do peso, você tem exatamente o peso aparente. Nesse caso aqui, você diminuiu o peso do empuxo porque o peso é maior do que o empuxo e a tendência desse corpo era descer, né? Afundar. Mas se o empuxo fosse maior do que o peso, a tendência desse corpo era flutuar, e essa diferença do peso com o empuxo, né? Ou o empuxo do peso, nós chamamos de peso aparente, certo? Outra coisa também, se o peso for igual ao empuxo, o peso aparente é quanto? 0, porque seria um caso de equilíbrio, tá bom? Tranquilo? Então essa aula aí nós matamos a parte do Teorema de Arquimedes. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Falamos também um pouquinho do Teorema de Pascal, falamos também dos vasos comunicantes, né? E fechamos a parte de hidrostática. Ó, beijão. Fica com o Caio aí, hein? Tamo junto. Abraço, meus queridos. Mais um beijo.